Seja muito bem-vindo ao audiobook ABC. Deixe seu like, se inscreva, vamos à leitura. Como ler as Escrituras? Preceito 5. Leia e ore. Este é, talvez, quase um retorno ao primeiro ponto, isto é, ler com a dependência do Espírito Santo. Mas eu desejo imprimir um pensamento bem diferente sobre as suas almas. Martinho Lutero diz ter aprendido mais com a oração do que ele jamais aprendeu de qualquer outra forma. Um quebrador de pedras estava um dia de joelhos quebrando pedras quando um ministro se aproximou e disse: "Eu vejo que você está fazendo o que eu faço frequentemente, quebrando coisas duras." "Sim, senhor", foi a resposta. "E eu estou fazendo isso da maneira em que você deve fazê-lo, de joelhos." Uma passagem da Escritura muitas vezes se abre quando você ora sobre ela, antes do que desafiando a mera crítica ou olhando para expositores. Você coloca o texto em ação e em seguida você o compreende. Suponho que, se um homem estava estudando anatomia e nunca houvesse visto o corpo em vida, ele poderia não ser capaz de saber o que um certo ligamento seria, ou tal osso, mas se ele pudesse olhar para um corpo em movimento, então ele poderia compreender o uso de todas as diferentes partes. Supondo que ele fosse capaz de vê-los, assim, quando um texto da Escritura se encontra, por assim dizer, morto diante de nós, podemos não ser capazes de compreendê-lo, mas quando, pela oração, o texto se faz vivo e é posto em movimento, nós o compreendemos imediatamente. Podemos martelar um texto por vezes em meditação e atingi-lo uma e outra vez, e ainda assim ele pode não ser proveitoso para nós. Mas, então, nós clamamos a Deus e imediatamente o texto é aberto e vemos escondido nele tesouros maravilhosos da sabedoria e da graça divinas. Mas a oração não deve ser apenas para que possamos compreender o texto. Eu penso que devemos orar por cada passagem, a fim de que possamos ter a possibilidade de extrair dela o que Deus quer nos comunicar. Um texto é como um tesouro que está trancado, e a oração é a chave para abri-lo. E então temos tesouro de Deus. O texto é a carta de Deus, cheia de palavras de amor, mas a oração deve romper o selo. Durante a leitura, siga orando e ao orar, siga com a leitura. Assim como um homem anda sobre ambos os pés, os pássaros voam com ambas as asas. Pois ler somente não é proveitoso. Orar sem leitura não é tão enriquecedor para a alma. Mas quando os dois correm juntos, eles são como os cavalos que puxam a carruagem e eles correm adiante deles. Leia e ore, cristão. Mas tome cuidado para não ler sem regar a sua leitura com a sua oração. Paulo pode plantar, Apolo regar, mas Deus dá o crescimento. E mesmo neste abençoado livro, Moisés pode plantar e Davi pode regar, mas a oração deve clamar a Deus, ou então o crescimento não virá. E para você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Espero que tenha gostado dessa obra. Valeu mesmo. Seu like e sua inscrição são muito importantes. Até a próxima leitura.